um crime com arma branca, ele é de uma violência extrema. Ele é de uma brutalidade, de uma crueldade extrema, muito grande. Né? E quando se fala nesses crimes contra a mulher, e que envolve esse fator de passional, principalmente, as lesões, elas são muito específicas. São lesões principalmente nas partes íntimas, ou nos seios, genitália, ou na cabeça, na face, no rosto, porque são lesões justamente para denegrir, para humilhar, né? Mata com vontade de humilhar mesmo aquela pessoa, aquela mulher. Isso é um dado muito macabro, mas que acontece. E ainda choca, né? Acho que o júri que o senhor se referiu foi há pouco tempo e foi de um feminicídio. Eu fiquei chocada. Quando ocorreu o fato, Brasília é uma cidade pequena, todos nós ficamos sabendo, com a violência que se deu e na frente dos filhos. E a estatística também mostra isso, né, doutor? A presença dos filhos no momento da violência, da agressão. Esses dados são oficiais que eu enviei para vocês aqui do nosso lado, da Polícia Civil mesmo. A própria inteligência que organizou esse material. Inclusive, quando o crime é cometido na frente ou na verdade a lei fala na presença. E ele não precisa ser na frente, precisa ser na presença. Ele precisa estar ali, naquele momento, naquela situação, para que a pena aumente. Isso é uma causa de aumento de pena também relacionada a isso. Mas eu acho que a nossa legislação ainda precisa avançar mais na punição. Hoje em dia, quando a gente fala em feminicídio, o feminicídio é só uma qualificadora do homicídio. Ele não é um crime específico. Ele é uma qualificadora como qualquer outra qualificadora. Uma qualificadora que qualifica ali, que eleva a pena de 12 a 30 anos. Ele não difere, por exemplo, da qualificadora de um motivo fútil, que também tem pena de 12 a 30 anos. Então tem que se avançar para que o feminicídio tenha uma pena maior, diferenciada em relação às demais qualificadoras ali do crime. Porque tem Até porque toda essa legislação, todo esse arcabouço que se criou sobre a violência de gênero, né? Vamos colocar de gênero que a gente está falando da mulher, envolve uma desigualdade. Né? Ela é exercida porque o outro é mais fraco. Sim, e quando você mata uma mulher, na verdade você está matando todo mundo. Porque você mata não só a mulher, você mata a fonte da vida. É a mulher que dá a vida. Então você está matando não só as mulheres, como os homens também. Porque você vai deixar de ter outros homens, vai deixar de ter outras mulheres. É a fonte da vida que a gente está eliminando. E isso precisa ter uma repressão muito maior do que, por exemplo, matar um homem. Matar uma mulher é extremamente mais grave, né? Porque ela é a fonte de reprodução maior que dá origem à vida. Sim. E a ONU considerou a Lei Maria da Penha como a mais avançada, ela está entre as 3 mais avançadas do mundo com relação à violência contra a mulher. E por que a gente tem essa estatística? A gente ainda é o 5º país no ranking da violência doméstica. É cultural. Simplesmente cultural. A Lei Maria da Penha, ela surgiu em 2006, mas num debate muito mais amplo que aconteceu ainda na Convenção de Belém do Pará, em 1994. Por conta da Maria da Penha mesmo. Por conta da Maria da Penha. Ou seja, assim, a gente teve uma convenção em 94 e a lei só foi sair em 2006. Né? Então a gente está falando aí de 12 anos de um vácuo legislativo até ser criada. Mas criou-se uma lei boa, né? Criou-se uma lei que ainda... Sim, tem algumas deficiências, é claro, mas que a gente consegue muito. Quando eu falo que a história se repete, eu demonstro, principalmente em júris, que quando a mulher não tem uma medida protetiva, a medida protetiva, na maior parte dos casos, ela evita o feminicídio. Porque os agressores, eles já ficam ali ressabiados de ter... E porque também tem uma tendência do judiciário. Outro dia me perguntaram assim, nossa, mas quando eu descumpro uma medida protetiva não sai fácil, né? Eu falei assim, se coloca no lugar do juiz. Você acha que ele vai dar uma canetada e soltar um cara que amanhã ele pode matar essa mulher? Jamais. Quem é que vai assumir essa bronca, entendeu? Então, a gente vê uma tendência do judiciário também nessa proteção. Sim. E aí, é uma coisa que a gente discute muito no meio jurídico, é que
criou-se o crime de descumprir medida protetiva. Não era crime. Se você descumprir a medida protetiva, não dava nada. E ficava preso. Não. Descumpria, nem ia preso. Você descumpriu uma decisão judicial e não tinha consequência. Né? Então, criou-se esse crime. E além desse crime de descumprir medidas protetivas, o que eu particularmente faço sempre nas audiências de custódia em que os agressores saem presos, saem com condições, com medidas cautelares. Eu peço que essas medidas protetivas também sejam decididas como cautelares diversas da prisão. Porque além do cometimento do crime que ele pode incorrer, ele também pode incorrer na prisão preventiva daquele outro processo. Ele vai ter 2 medidas de prisão contra ele. E outro ponto que é bom a gente destacar é que, infelizmente, a pena para o descumprimento de medida protetiva é muito baixa. É pequena. Então, a gente tem um agressor que descumpriu uma medida, foi preso. Mas dali a pouco ele vai sair. Por quê? Porque a pena é tão pequena que quando ele for condenado, ele vai ser condenado a um regime aberto. E geralmente a preventiva, a gente consegue derrubar a preventiva com esse argumento de que ele está muito mais tempo preso do que se condenado fosse. Que é o argumento da homogeneidade da pena, né? Mas eu particularmente combato isso justamente demonstrando, olha, a medida cautelar, ela não tem que ser visualizada só do ponto de vista da pena, ela tem que ser visualizada do ponto de vista da necessidade. Ainda gera risco, vai ficar preso. Fica preso até finalizar o processo. Né? Não só a sentença, ou você fazer um juízo prospectivo, virtual, imaginário da pena que vai ser posta. Ainda que você possa vislumbrar que aquela pena será baixa. Mas você tem que vislumbrar o caso concreto também. Né? Você vai soltar um cara que gera risco à ordem pública, que gera risco concreto. Inclusive, aqui já avançando aqui para os finalmente, mas eu não posso finalizar esse podcast antes de falar do protocolo, que é uma novidade do CNJ, se tornou resolução agora em 2023, e é justamente isso que o protocolo trata, é da demora, e o protocolo foi uma exigência dos direitos humanos, né, por conta da demora do processo da Maria da Penha. Falou, um crime desse não pode ficar sem solução todo esse tempo. Nós precisamos implementar medidas que encurtem o prazo de julgamento e que atribuam às partes uma equidade, um equilíbrio, né? E eu achei muito interessante. Inclusive, peguei uma decisão do Mato Grosso do Sul, em que foi usado no Mato Grosso do Sul de forma pioneira, foi usado como fundamento o protocolo numa decisão para condenar, não o agressor, mas numa ação de alimentos, condenar a pagar alimentos compensatórios a uma cônjuge idosa e que saiu daquele... a condição financeira dela com a separação diminuiu muito, enquanto que o ex-marido geria todos os bens. Então, com a separação, ela não conseguia ter acesso aos bens e ficou numa situação de hipossuficiência gritante. Então, o desembargador suscitou a aplicação do protocolo para dizer, olha, não tem direito sim. Embora ele está gerindo, ela vai ter que manter esse padrão dela. E também em ações de alimentos, a aplicação do protocolo para que aquele cuidado que a mãe tem, que geralmente é intrínseco da mulher, ela seja recompensada com uma condenação de alimentos maior do que o pai, às vezes, considera que deveria pagar. Eu achei isso interessantíssimo e o protocolo ele não está adstrito somente às ações de violência doméstica, ao ordenamento jurídico inteiro, ações trabalhistas, ações, tudo o que envolve identidade de gênero, perspectiva de gênero, o protocolo pode ser suscitado. Essa reparação civil